noite. Nós já vamos dar início, no nosso estudo da noite, tema reencarnação. Então já vamos aí acelerando nossos corações. Eu senti que o pessoal hoje está um pouco agitado aí, mas tem um papinho. Agora é a hora da gente focar, na nossa palestra, no nosso encontro, no nosso objetivo de hoje. Aqui viemos aqui, na casa de Miranês, para esse aprendizado, em busca do conhecimento, da evolução, e um tema que vai trazer para nós, muita realidade do que estamos aqui hoje nesse plano, nesse plano terrestre, nesse plano físico. E quem vai trazer para nós é o Altair. Ele já fez para a gente aqui segunda-feira o estudo da lei de causa e efeito. É como se fosse uma sequência, e vai estar aí hoje disponibilizando para nós esse estudo. E nós vamos então, para que possamos ter um aprendizado tranquilo, sereno, vamos acalmar nossos corações, elevar nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, que nos deu essa grande oportunidade de estarmos aqui hoje na casa de Miranês, essa casa de amor, de fraternidade, que já está com o trabalho tudo preparado para a noite de hoje, para cada irmão aqui presente. Vamos receber na noite de hoje um remitivo para as nossas aflições, um remitivo para as nossas dores, e que possamos na noite de hoje sairmos daqui gratos por esse atendimento, por essas portas abertas, por esse trabalho, esse abraço carinhoso da espiritualidade amiga, que abraça a cada um de nós, a cada um de nós. Que possamos na noite de hoje estarmos felizes e agradecidos. Que assim seja. Convidar ao Altair. Boa noite a todos. Que Jesus, irmão Miranês, e a espiritualidade amiga possam nos conduzir para que juntos a gente possa elaborar o tema dessa noite, que é um tema muito revelador para nós. Nós vamos falar sobre a reencarnação. Para iniciar nossa fala, nós vamos lembrar da passagem bíblica onde João Batista traz para a gente a conversa de Nicodemos com Jesus. Nicodemos vai até Jesus para fazer a pergunta a Jesus, uma pergunta que ia mudar tudo no nosso campo de ver a nossa existência. Nicodemos era um doutor da lei. Se fôssemos comparar hoje, seria um juiz da Suprema Corte. Eram 70, 72 juízes. E eles cuidavam da lei, eles estudavam a lei. E tudo que acontecia no meio deles era julgado por eles. Então Nicodemos era um homem de seu tempo extremamente preparado. E Nicodemos foi até Jesus no final da tarde, já escurecendo, para fazer uma pergunta. Escolheu aquele momento que não estivesse no meio de todos, porque era delicado. Para Nicodemos, era a pergunta da vida dele. Provavelmente, ele preparou várias encarnações para aquele momento. Porque quando a gente vai ler a passagem, ela é simples. Eu vou pedir a liberdade para vocês para mim lê-la. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabendo que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho?
pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer de segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, te digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Gente, para podermos chegar na condição de fazer uma pergunta dessa, naquela época, hoje para a gente, com toda a informação que a gente tem, mediante a Bíblia, mediante a doutrina espírita, parece que é uma pergunta simples. Mas entender isso naquela época era muito complicado. E Jesus, nessa passagem, vai chamar mais na frente a atenção dele 2 vezes. Quando Jesus fala com ele: você é douto da lei e não sabe dessas coisas? E mais na frente, Jesus diz a ele: se eu te falo coisas da terra, você não está conseguindo entender, quanto mais se eu te falar das coisas do alto. Porque quando ele fala nascer do Espírito, nascer da água, naquele tempo se entendia que tudo vinha da água, da matéria. Água é matéria, Espírito é essência. Mas qual é a nossa essência verdadeira? Hoje eu sou o Altair, estou reencarnado com essa vestimenta que o Pai me deu. Esse Espírito que fez a pergunta Nicodemos, ele estava Nicodemos. Espiritualmente ele não é Nicodemos, ele é um espírito que vem em várias encarnações, porque nós já estudamos aqui, nós temos uma vida, apenas uma vida, e várias encarnações. A cada tempo eu trabalho algo, uma necessidade. Na pergunta 132 do livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta aos espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Ele não pergunta sobre reencarnação, ele pergunta qual o objetivo da encarnação. E no início da resposta, Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Vou parar por aqui, depois nós damos sequência. Deus lhes impõe. Deus não pergunta para ninguém: você quer ir? O que você acha de ir? É uma imposição, é bem claro. Deus lhe impõe com o objetivo que você chegue à perfeição. Todo espírito ele é criado simples e ignorante. Tomando consciência, ele começa a ter um livre-arbítrio. E ali ele começa a criar suas necessidades. Então, por isso que lhe impõe. Mais na frente no livro dos Espíritos, nós vamos entender que tem uma pergunta 133 que se pergunta: se o espírito não progride no plano espiritual. Na teoria, sim, é a resposta. Mas é necessário que ele esteja encarnado para que ele ponha em prática, para que ele vivencie, para que ele tenha renovação, para que ele possa receber novas oportunidades, que a gente faz esse ciclo. Uma hora encarnado, outra hora desencarnado. Para aqueles que não são muito ligados à doutrina, plano de erraticidade que a gente fala, todo espírito que está desencarnado está na erraticidade. Erraticidade é o tempo de uma encarnação a outra. Você desencarnou, o tempo que você demora para voltar, você está na erraticidade. Não tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver com ele. Vou fazer uma pergunta para vocês: quem aqui
conhece o plano espiritual? Ninguém? O senhor respondeu? Todos. Todos aqui encarnados conhecem o plano espiritual. Todos. Todos os habitantes da Terra, independentemente do segmento religioso, conhecem o plano espiritual. Aqui nós temos essas divisões, essas necessidades, para que a gente trabalhe as oportunidades que o Pai nos concede. Então, todos nós aqui conhecemos o plano espiritual, porque lá é o nosso verdadeiro lar. Eu dou sempre o exemplo: imagine que você saia para a aula de manhã, você leva seu filho, ele entra para a escola, às 7 da manhã. Ao meio-dia, 1h da tarde, ele volta para casa. Somos nós, enquanto estamos acordados e vigiando. Porque na hora que dormimos, nós retornamos ao plano espiritual e damos sequência nas nossas atividades. Vindo a programação, o que é essa programação reencarnatória? Por que nos é imposto? Porque a gente vai afastando da lei divina devido aos nossos desejos. Porque na nossa vida nós temos desejos e necessidade. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a facilitar a nossa caminhada. Toda vez que nós caminhamos pelos nossos desejos, nós buscamos caminhos menos felizes. Porque às vezes os caminhos que buscamos não têm muito a ver com a nossa necessidade. Então, no plano espiritual, eu estou desencarnado e preciso de uma nova encarnação por misericórdia divina. Aí eu venho com o benefício do esquecimento temporário, para que eu trabalhe novos valores, para que eu trabalhe novos sentimentos. É programado meu pai, minha mãe, os irmãos, o meio que eu vou vivenciar, o gênero de encarnação que eu vou ter, porque é definido o gênero e não os acontecimentos. O que seria isso? O Altair não soube trabalhar com a riqueza. Qual que é o gênero necessário para ele? Dificuldade financeira? Então o Altair vai ter dificuldade financeira. O outro teve dificuldade com a beleza, se perdeu devido à beleza. São dificuldades terríveis, né? Ele vai vir com algum comprometimento nessa área. Você tem um gênero. Os acontecimentos vai depender das suas escolhas. E o que essas escolhas que entram nesse campo do desejo e necessidade? Eu tenho o anjo de guarda e tenho os espíritos amigos que afiançaram a minha encarnação. E eles estão aí para me proteger e me guiar. Aí eles me mostram o caminho. Altair, você precisa ir para a fraternidade ou para a igreja católica, evangélica, que seja. O caminho é esse. E o Altair olha para mas meu desejo está aqui, eu prefiro jogar um futebol. E ele vai jogar o futebol. Como eles não interferem no seu livre-arbítrio, eu vou pelo meu desejo. Eu indo pelo meu desejo, usando o meu livre-arbítrio, as consequências da minha escolha são minhas. Eu vou passar por determinadas situações nessas encarnações provocadas por mim mesmo, e não por oportunidade reencarnatória. Eu faço um desvio no caminho. E vai ter uma ferramenta muito simples que vai me fazer voltar ao caminho, que é a dor. Como o Altair ainda é extremamente orgulhoso, vaidoso, tem essas dificuldades reencarnatórias, porque nós somos herdeiros de nós mesmos, porque enquanto eu estou no plano espiritual, vejo as coisas de um ângulo maior, bem maior. As oportunidades eu vejo e entendo. Então, se eu tenho um problema, exemplificando aqui com a senhora Amada, nós dois tivemos um problema no plano espiritual. Lá, se eu tiver consciência que eu tenho esse problema com ela, eu vou amá-la, porque aquilo vai me cobrar.
poxa, olha, eu pisei na bola com a Mara, eu fui desonesto com ela, e nessa encarnação eu tenho que amá-la. Mas como eu venho com a lei do esquecimento e ela também, esse primeiro contato pode ser difícil, porque a energia está ali presente, mas eu vou trabalhando o meu conhecimento, eu vou trabalhando as minhas oportunidades no dia a dia, vou evoluindo o meu espírito dentro daquilo que eu posso e consigo chegar a amá-la sem perceber o comprometimento anterior. Aí vai ser uma situação por reflexo. O que seria isso? Vamos tentar explicar aqui de uma maneira diferente. Quando você tem uma profissão e que você pratica muito, você fica bom. Estava conversando com o Mendes aqui, com a minha mesma, um companheiro nosso, ele é técnico em TI. Ele é técnico de informática, né? Pode ter uma redundância. Mas ele trabalhou 50 anos nessa área. Ok, ele se especializou nessa área. Quando vem um estímulo, que é qualquer problema na área, ele já reage com aquilo que ele sabe, de maneira natural. É reflexo. Vem um estímulo, reflexo. Pegar um outro exemplo que todo mundo conhece. Um goleiro rei de futebol. Não vou pegar um time de fora aqui para não entrar em Atlético Cruzeiro. Vem um goleiro para uma seleção Marcos. O sujeito chega na frente dele, chuta, ele cai, pega, levanta, defende do outro lado, porque ele treina todo dia. Ele não para pensar da seguinte forma: olha, o centroavante vai chutar com determinada força, com determinada velocidade, a bola vai chegar aqui. Se você fizer isso, você gol toda hora. Ele passa agindo por reflexo, por instinto. No campo do amor é a mesma coisa. Se eu venho com comprometimentos reencarnatórios, eu fui programado para essa encarnação e começo a trabalhar no bem, eu começo a procurar o bem, as oportunidades no bem, e aí eu quero frisar aqui, buscar oportunidade no bem não é condição religiosa. Tem muitas pessoas praticando o bem sem religião nenhuma. Eu, por exemplo, não dou conta. Preciso estar atrelado no meio religioso, que me discipline. Mas aqueles que conseguem, ótimo. Você vai trabalhando, você vai estudando, você vai aprendendo, você vai aprendendo que você tem que amar o próximo como a si mesmo, e isso passa a ser um reflexo. A hora que você tem um estímulo, você responde a esse estímulo com amor. Vamos lembrar daquela passagem de Jesus: se alguém te ferir numa face, dê a outra. O espírito iluminado, na hora que ele é agredido na face, ele passa por aquilo e nem percebe. É natural para ele. Ele ama. O que ainda está no campo racional, ele vai tomar o tapa e vai dizer o seguinte: não, eu não vou revidar, porque Jesus diz que eu não tenho que revidar. Então eu vou mostrar para ele que eu sou mais iluminado do que ele. Está no campo racional. Ainda está no campo do raciocínio, não está no campo do patrimônio do estímulo. E o que isso reflete na nossa encarnação? Ou na nossa próxima encarnação? Na minha próxima reencarnação? O patrimônio que eu adquiri hoje é o mesmo que eu vou receber lá na frente. Basicamente o mesmo. É o mesmo. Eu venho tendo as oportunidades reencarnatórias, venho servindo, as encarnações passadas me trouxeram hoje, é quem eu sou, as dificuldades que eu tenho, as facilidades que eu tenho, os dons adquiridos, porque nós já estudamos isso aqui também. Deus não dá dom para ninguém. Como eu dei o exemplo do TI aqui, tudo aquilo que você tem facilidade é patrimônio seu, porque senão seria injusto. Deus iria privilegiar um e não outros. Né? Então, tudo que você tem de bom é patrimônio seu. Se você tem algo que você se destaca, você tem que aprimorar. Você tem que buscar sempre crescer dentro daquela área. Né? E qual que é a área que a gente tem que crescer mais no nosso campo reencarnatório? A base do amor. Esse campo que a gente tem que trabalhar.
Porque a gente sabe que o espírito não é retrógrado, ele não volta. O patrimônio que você tem é seu, você não perde mais aquilo que você adquiriu, mas você pode ficar estacionado. Pode ser o espírito estacionado, pode ficar encostado no tempo. O que é isso? Vou aproveitar a oportunidade. E aí, encarnação futura, você vai ter dificuldade, porque o tempo perdido você vai responder por ele. E qual que é o peso da minha responsabilidade na encarnação? O que vai medir o meu comprometimento com Deus dentro da oportunidade que eu estou tendo dentro dessa encarnação? Dentro daquilo que eu já tomo consciência. Na hora que eu tomo consciência das coisas, do certo, do que é errado, né, dessa linha de conduta, eu passo a ser responsabilizado. Vamos trazer um exemplo. Eu posso causar um prejuízo para uma pessoa sem perceber. De que forma? Através de uma fala, fazer um comentário infeliz por ignorância do saber e levar uma pessoa à dificuldade pelo pensamento. Pode acontecer. Vai ter um peso para mim, espiritualmente falando, mas vai ser um peso menor. Mas aquele momento que a gente coloca e diz o seguinte: fulano me ofendeu, ele me disse isso em tal época e eu não vou esquecer isso jamais. Tem outro peso, porque eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Eu tenho consciência que eu não deveria carregar aquele sentimento que estou carregando. E mais, qual que é o nosso DNA verdadeiro? O nosso DNA verdadeiro, gente, está o telefone aí tocando. O nosso DNA verdadeiro, qual que é? Vou dar um toque, não é o do papai e da mamãe da terra. Estou falando em espírito. É Deus. Espiritualmente falando, o nosso espírito tem o DNA de Deus. O da matéria não. O da matéria vem do meu pai, da minha mãe, eu sou de uma família de 13 irmãos. Se você pegar, não seriam todos extremamente parecidos, porque tem a genética. E quando é espírito, que a gente está do outro lado, acabou, né? Lá não tem mamãe, eu não vou passar por um parto. Lá somos todos irmãos e temos que nos amar nessa condição. Qual a importância da minha reencarnação nesse processo? Se eu tenho que amar uma pessoa que eu tenho dificuldade, ou eu venho como filho dela, ou eu venho na posição de pais ou irmãos. Olha como é que a misericórdia divina na reencarnação facilita a minha vida, o meu processo. Aquele que eu tenho dificuldade, eu reencarno com ele. Ele vai ser meu pai, vai ser minha mãe, vai ser meu irmão, vai ser meu filho, que aí o amor é maior, né? Está dando para entender, gente? Está ficando lógico? Quando eu venho nesse contexto, que eu tenho esse lado selecionado, esse processo selecionado, e que foi a grande dificuldade do Nicodemos, eu fico imaginando uma pessoa com a capacidade de Nicodemos, com a evolução para a sua época, chegar perante um ser como Jesus e ter a brilhante capacidade de fazer essa pergunta. Que para hoje, eu disse aqui, nós lemos isso e passamos despercebido da profundidade, que é um processo reencarnatório. Processo que todos nós passamos, vamos passar, temos medo da morte, porque nos é necessário. Tem até uma história interessante, eu estava comentando há pouco, tem um rapaz aqui, que fugiu uma dele, ele tem um trabalho espiritual numa favela, determinada favela do Belo Horizonte. E lá, barra pesada. E numa reunião mediúnica, uns dias antes tinha desencarnado um traficante, pessoa muito complicada, e passou uns dias na reunião mediúnica ele manifesta.
e se identifica. E a pessoa que estava fazendo a doutrinação é conversar com esse irmão. Estava conversando com ele e perguntou para ele: escuta, você acredita na vida depois da morte? E ele respondeu que não, que jamais acreditaria naquilo. E ele, na maior paciência, na maior calma, vira para ele e fala assim: olha, mas você tem motivos para acreditar, e muitos. Porque a gente vê essa passagem com muita dificuldade, que é uma coisa natural para o Espírito. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, para a gente entender o processo. Nós dissemos aqui que a nossa pátria é espiritual. Nós temos, por misericórdia divina, a reencarnação para que a gente aperfeiçoe e cresça. Todos nós estamos aperfeiçoando, todos. Quando eu recebo essa oportunidade para essa encarnação, e chego e encarno em determinada família, aí eu sou recebido como filho. Vocês acreditam que eu tenho uma data de validade aqui, um período a ser vivenciado? Vamos lá. Quem é pais e mães aqui? Imagine que seu filho vai desencarnar amanhã. Você concorda com essa data de validade? Não. Aí nós entramos no amor. Essa pergunta é bem capciosa, né? Mas ela é interessante, vocês vão entender por quê. Porque nós ainda não conseguimos, através das nossas encarnações, chegar no amor divino. Nós já dissemos aqui em outros estudos qual que é o maior amor que nós conhecemos nesse órgão encarnados: amor de mãe. A gente é o que mais aproxima do amor divino. A mãe pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 13, 20, 30 filhos. O amor dela é para todos. É um amor que não reclama. Mãe não chega no final de semana, vai ter uma vizinha e fala: meu filho, não tire do amor que eu te dei para me dar para o outro. Não vai, ela tem amor para todos. Tem amor para todos. É o amor doação, é o amor renúncia, né? Mas ainda assim é um amor egoísta. Por que é um amor egoísta ainda? Porque é meu. É meu. O sentimento dela é esse, né? Ela criou o filho para o mundo. Se você perguntar para a mãe, criei o filho para o mundo. Meu filho é do mundo. E ela tem ali algumas, vamos dizer assim, alguns rompimentos. Primeiro, o cordão umbilical. É o primeiro rompimento que tem. O segundo é quando ela deixa de amamentar. E o terceiro, e mais sério, é quando aquela fulana vem casar com o meu filho. Aí que o rompimento é mais complicado. Né? E aí não é um amor. Se você perguntar para uma mãe, como a gente não estuda, você cria seu amor com o mundo? Sim. E qual que é seu mundo? Minha casa. Está ali dentro, é meu. E é real, gente, é necessário que assim seja. Nós somos o único animal que depende de cuidar da vida inteira. Os homens, então, o homem recebe cuidado da mãe, quando casa da esposa, e quando não tem mais esposa, das filhas. É da necessidade humana, é para a gente exercitar o amor. Por que dessa brincadeira aqui? É para despertar isso. O nosso objetivo maior da encarnação é aprender a amar uns aos outros. Essa conversa de Jesus com Nicodemos, nós não temos condições de fazer tudo numa encarnação só. Não temos. Não temos. É tão interessante isso. Todos os nossos desencarnes são programados. Eu vou trazer um exemplo simples para vocês aqui, de novembro do ano passado. É curto e rápido, eu não gosto muito de usar exemplos familiares, mas esse vai encaixar bem.
Eu recebi uma ligação na segunda-feira de um irmão dizendo assim para mim, meu irmão mais velho: Altair, o Hudson me ligou. O Hudson bateu na minha porta essa noite, eu sonhei com ele batendo na minha porta e dizendo que ele tombou o carro e a Lídia morreu. Isso na segunda. Na terça-feira, a Andréia foi atender minha irmã da odontologia, atendeu meus dois irmãos e ela estava. E eu ainda brinquei com o Hudson: você está matando os outros? Não sonha comigo não, pelo amor de Deus. Passou. Na quarta-feira a Lídia desencarnou. Por que eu trouxe esse exemplo? Mas não foi acidente não, viu, gente? Eu fui farto, meu carro desencarnou. Tudo é programado. Só que na hora que nós estamos acordados na vigília, nós não lembramos nem mesmo esses acidentes terríveis que a pessoa morre por um acidente, num deslizamento, por um avião que não parou lá na pista. Ninguém desencarna sem uma programação. Não acontece. Vamos voltar lá atrás um pouquinho. Lembram daqueles senhores de antigamente que viviam no máximo 60, 70 anos, que era faixa etária do meu avô? Era muito comum a pessoa estar de cama doente e falar assim: olha, só o Antônio da mercearia veio me visitar, mas o São Antônio já tinha morrido há tanto tempo. Fulano teve aqui essa noite, fulano já morreu há mais tempo. Ele está dentro do que está acontecendo no plano espiritual. Existe uma programação para tudo, tanto para encarnar quanto para desencarnar. Todos nós aqui nesse campo já perdemos pai, mãe, filhos, esposos, amigos, em várias encarnações que são necessárias. Agora, como que eu vou lidar com isso para que eu tenha um crescimento maior? Vou dar um outro exemplo de uma criança. Imagina que você tem um filho aí de 4 anos e ele adoece. Aí você vai na farmácia, vai no médico, e o médico prescreve aquele medicamento que toda criança adora, né? Tem injeção. Aí você chega com o filho na farmácia e fala: não vou tomar. A mãe carinhosa vai falar: meu filho, toma pro seu bem, vai te ajudar. E ele: não vou tomar. O pai mais bonito fala: pai. Ele fala: não vou. O pai, e daí a pouco ele fala: tomei e doeu. Que é a dor. Ele tem medo da injeção porque ele tem da dor. Qual o maior medo do espírito que vai encarnar? De fracassar. Porque ele sabe que ele pode cometer erros. E ele tem certeza que ele vai errar. Ele tem certeza que ele vai errar. A maior certeza que o espírito tem é que ele vai errar. O problema é no que ele vai fazer com esse erro. Ele vai abraçá-lo, sentar no banquinho do coitadinho e se fazer de vítima, ou ele vai crescer com aquele erro. E nós, enquanto família, dentro das oportunidades do dia a dia no plano reencarnatório, como que nós vamos lidar com isso? Nós vamos ficar cobrando situações passadas ou vamos evoluir para o amor? Porque não adianta eu ficar nesse ciclo: encarno, desencarno, reencarno, e não aprendo a amar. Eu vou ter que aprender. Tal qual a injeção para a criança, os problemas são para nós. Nós não somos. Eu vou colocar aqui. Nós não somos programados, por exemplo, para angústia. Nós não temos DNA divino. Deus não existe angústia, nem raiva, nem ódio. Nós não somos programados para isso, mas nós insistimos nisso. Sabe por que nós insistimos? Se uma pessoa te magoar e bater no seu orgulho, você não esquece. Você não esquece. Eu tenho uma pessoa muito querida, próxima nossa, que está com Alzheimer, mas de vez em quando ela lembra coisas da infância dela que ela fala com a mesma energia de quando aconteceu. E isso traz adoecimento para o espírito e para o corpo, e vai refletir no corpo.
através de diversas doenças que a gente conhece. É fato. Nós não somos programados por esse tipo de sentimento: inveja, ódio, rancor, mágoa. Nós não somos programados, nós adoecemos mais por isso. A nossa reencarnação fica muito complicada em cima disso, que é aquela situação entre o desejo e a necessidade. O meu desejo é não ver mais meu inimigo, ou aquele que eu acho que é meu inimigo. Aí vem a lei de amor e fala comigo, mas sua necessidade é amá-lo. Enquanto eu ficar atendendo meu desejo, eu vou trazendo comprometimento para mim. A minha encarnação fica mais pesada. Agora, como as minhas encarnações, eu sou o resultado do ontem, né? E aí eu digo para todos, gente, se já tem esquecimento da misericórdia, do esquecimento da vida passada, não busca saber o que você era, não. Preocupa com o que você é hoje, o que você pode ser lá para frente. O que você foi não interessa. O que você foi é o resultado de hoje. O que você é hoje é todas as suas somas de encarnações que fez você. E olha que você já andou muito. E o que você vai ser na próxima encarnação depende do que você vai fazer agora, das suas escolhas de agora. Quando Nicodemos, quando João Batista, que logo após, ele fala isso, né? Quem não nascer do Espírito, que é do Espírito é Espírito, que é carne é carne, nascer do Espírito e da água. Quando ele faz essa observação, porque como eu dei o exemplo aqui da mãe, né, que você vai ser gestado, vir para uma família, ter esse conforto do esquecimento, poder vivenciar, poder viver a dificuldade. E se você conseguir a disciplina, você vai equilibrar, você vai se ajustar. Lá do outro lado você não tem essa oportunidade. Lá do outro lado nós somos o que somos. E muita gente sai daqui achando que é credor e não é credor. A oportunidade passou. E muita gente sai daqui achando que é devedor e não é devedor. Aproveitou a oportunidade, porque aprendeu a amar. Amar, gente, não é ser acordado toda hora, não é aceitar tudo. O não de um pai e de uma mãe é uma ferramenta de amor importantíssima e que hoje está ficando esquecida. Então você tem uma programação, você vem com um processo reencarnatório, você recebe uma família e na hora de educar você esquece que você tem que falar um não. Você esquece que você é a baliza para aquele lá, que você vem com a autoridade divina e até da sociedade para aquilo. E aí cada um começa a viver a maneira que quer. E quando é assim, fica muito difícil. Muito difícil. A gente vê em alguns segmentos religiosos, eu não vou dar nome, que dizem, né, quando os pais pegam, os filhos pagam. Mentira. Mentira. Cada um recebe o que é seu. Tem uma passagem bela. Todos que nasciam com problema na época de Jesus se diziam que eram coxos. E reencarnou um jovem, está com dificuldades, um coxo que eles chamavam, e chegaram para Jesus, o cego, e perguntaram para Jesus: quem pecou? Ele ou os pais? Olha a resposta maravilhosa de Jesus: nem ele e nem os pais, é para que nele manifeste os reinos dos céus. Olha que bacana. O que é esse reino dos céus? A gente já sabe que não é um lugar definido. É a paz da consciência tranquila. É a paz de eu entender que eu fiz o que me cabe no dia de hoje, dentro do conhecimento que eu tenho. É isso. É isso que nós precisamos. Jesus sabe, a espiritualidade sabe, amiga, que a gente não tem condições de produzir milagres e eles nem querem. Esses milagres maravilhosos, né? Eu fico olhando dentro da doutrina, todo mundo quer ser um Chico Xavier. Psicografar, ver espírito, conversar com o espírito. Então, todo espírita tem esse desejo, até que vem um espírito, que na hora que ele corre. Ele não está preparado emocionalmente para aquilo. Porque o Chico Xavier, para ser o Chico Xavier,
Foi como o nosso Nicodemos aqui, passou por várias encarnações para ter aquela oportunidade. Para ter aquela oportunidade. E tudo parte, gente, da disciplina, de coisas simples. De coisas simples na nossa encarnação. A gente tem diversos caminhos para falar da reencarnação. Escolhemos esse, que é aquilo que mais vai impactar com o que a gente está fazendo hoje. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, físico, que é interessante. Essa casa passou por uma reforma. O engenheiro trabalhou, fez projeto, tarefeiros trabalharam, pedreiros, serventes, pintores. Teve uma equipe grandiosa dos dois planos da vida trabalhando. Bacana. Imagine esse trabalho todo que foi feito para chegar a esse ponto, que seja o trabalho que todos tiveram para você reencarnar. Depois que está tudo pronto, a gente tem que manter algumas regras que a lei assim exige. Por exemplo, na casa, esses corredores são considerados rota de fuga. A portaria lá atrás tem que estar sempre aberta, desimpedida. A gente tem extrema dificuldade de manter esse equilíbrio através dos próprios televeiros, porque nós acostumamos a ser o diferente. A gente quer ser o diferente. O meu desejo é ser o diferente. E quando eu saio para esse campo, Emmanuel nos diz que a divindade não pode descer para errar conosco. O que é isso? Se o Altair resolve roubar o dele, nem meus mentores, nem Deus vai estar junto comigo. A hora que eu tomar aquela ação, eles vão falar: não, mas você está sozinho. Livre-arbítrio seu. Eles não descem para errar comigo. Eles não vão vir para errar comigo. Aquele livre-arbítrio, depois eu vou ter que responder por ele. Então, coisa simples, a gente ainda não dá conta. E dá demanda. Então, isso para a gente tem que ser imposto. Tem que chegar alguém e falar: olha, aqui não pode, aqui tem que ser assim. Você vai estar como chato, mas vai ter que ser imposto. É como Jesus nos impõe a encarnação. A encarnação para a gente é imposta, porque se a gente for escolher, nós vamos pelos desejos, nós não vamos pela necessidade. E sempre que eu vou pelo meu desejo, vou dar um exemplo, que a base, da encarnação, ou de uma reencarnação, vou começar pelo ensino das crianças, que a casa tem aos domingos, tem evangelização infantil. Que dificuldade que é para manter esse trabalho, que os pais não trazem, porque o lazer das crianças é mais importante. E aí eu aconselho a todos aqui, deixo o nome de um livro chamado Digna Estrela, da Sheila, que é fantástico, que traz tudo que acontece numa evangelização e tem um processo reencarnatório. É fantástico. As oportunidades. A gente vai crescendo mais um pouquinho. Aí eu venho para a tarefa espírita. Por quê que nós temos o Pentateuco dentro da doutrina? Para nos direcionar no caminho. Então, eu tenho a tarefa, por exemplo, da campanha do quilo. O que é a tarefa do campanha do quilo me exige? Que eu chegue em determinada hora, que eu faça uma preparação, que eu faça uma prece e saia em pares para fazer a atividade. Mas eu quero fazer sozinho, porque eu gosto sozinho. Eu começo a adulterar o ambiente que eu estou. É escolha minha. É escolha minha. Tudo que nós vamos fazer, em todas as tarefas, em todas as situações, existe uma equipe de Jesus na nossa frente, a nos auxiliar e a nos amparar. Se nós vamos usar ou não, é escolha nossa. É nossa para determinar, pela nossa disciplina. Tudo que você for fazer, você tem companhias a te auxiliar. Aliás, tanto para o bem, que você vai estar com Jesus, mas se você quiser o caminho mal também, você vai conseguir companhias com aquilo. Então, no
processo reencarnatório, que eu venho na base, não recebo a base do Evangelho na infância, aí eu vou para a juventude, vou ter dificuldade. Olha o quanto de suicídio nós estamos tendo aí dos jovens. Perde um namorado suicida, um emprego não dá certo, suicida, o outro entra em depressão, entra em crise. Aí complica mais um pouquinho, porque eu resolvo casar. E aí eu tenho desejo de ser feliz. Não é um sentimento normal de todo mundo que vai casar? Só que tem um detalhe: o desejo de ser feliz é seu, não é do seu companheiro. Ele pode te fazer feliz, mas você não pode fazer com que ele te faça feliz. Se ele casar com o desejo de te fazer feliz, está tranquilo. Mas se ele for egoísta igual você e casar também com o desejo de ser feliz, lascou. Porque vão ficar dois esperando para ser feliz e o encanto acaba. Quando Jesus disse no Evangelho, né, que nós temos na Bíblia, que o homem não separa o que Deus uniu. O que é o Deus? O que Deus une? Aonde tem amor. Mas não é esse amor de Hollywood não, viu, gente, das novelas. É um amor real. É um amor tolerância, é um amor benevolência, é um amor indulgência, é um amor renúncia. É um amor de você estar dentro de casa, você vê que sua esposa ou seu marido está cansado, você vai lá e busca um copo d'água, você faz um afago, o amor verdadeiro, o amor que você é dentro de casa, aquilo que você mostra que você é na rua. Porque na rua nós somos assim: pois não, por favor, você primeiro. Né? Muito obrigado. Você aceita. Por favor, se assente. E o amor de casa? Sai daqui, não me atrapalha. Não vai ser chato demais. É esse amor, gente. E isso tem que ser plantado todos os dias. E no processo reencarnatório isso é muito sério, porque as experiências elas se replicam. O que é isso? Eu casei com a Andréia e devo amá-la. Aí o Altair se sente o cara e começa a desfazer da Andréia, porque eu acho que a Andréia está cheia de problema. O problema está em mim, porque eu estou enxergando os problemas. Separo da Andréia. Você acha qual que é a chance do Altair achar alguém mais equilibrado que a Andréia? Nenhuma. Porque o problema não está nela, está em mim. Está na minha maneira de olhar. Está na minha maneira de enxergar as oportunidades que eu estou tendo na minha reencarnação. Se eu estou dentro daquela família, tem um mentor lá em Sabará que chama Pedrinho, que ele fala uma coisa muito gostosa. Ele falou: gente, aquele irmão que você tem dificuldade, você não aguenta nem olhar para a cara dele. Você olha até arrepia. Encarnações dá essas. Você vai lá, dá nele um beijo, corre e esconde para a cama. É o primeiro passo. E depois você vai repetindo. Daí a pouco você consegue ir lá dar nele um abraço. O que ele quis dizer com isso? Quando você tem uma pessoa que você tem muita dificuldade, passa a olhar para ela de maneira diferente. Passa a observar os valores que ela tem e não os defeitos que você acha que ela tem. Eu dei o exemplo da Andréia com uma vida conjugal. Se eu tentar achar defeito nela e começar a olhar com os olhos do defeito, daqui 2 meses a gente não consegue conviver junto. E ela, se ela for fazer isso, dentro de uma semana já não tem mais jeito. Porque nós temos dificuldades. É inerente da nossa encarnação, da nossa reencarnação. Nós vemos que estamos aqui com esses comprometimentos. E é somente aprendendo a amar que nós vamos conseguir. Porque nós temos processos, gente, muito interessantes nas nossas vidas. Hoje eu estou como filho, desencarno e posso receber meu pai como filho. Hoje eu estou rico, desencarno e a minha necessidade pode ser amanhã o problema financeiro, o problema de saúde. Tanto que isso no século V, me parece, acho que século V mesmo, teve um concílio que tiraram a reencarnação da Bíblia, a palavra reencarnação, para ser mais específico,
foi o concílio de Constantino Justiniano. Tirou a palavra reencarnação porque a mulher tinha medo de voltar como uma escrava. Ela não admitia aquilo. E é natural da vida da gente. Porque aquilo que a gente tem que trabalhar, aquilo que a gente tem que melhorar, comumente a gente quer afastar. E não adianta. Porque se eu não resolver nessa encarnação, eu vou ter que resolver meu outro. Tem aquela história, né? Que a mulher casada casou com o sujeito e aturou ele a vida inteira. A vida inteira. Desencarnou. Foi para o plano espiritual. Passados uns anos, desencarna o marido e vai para o plano espiritual. Chegou lá, chamaram os dois. Vamos fazer a programação reencarnatória de vocês dois. A mulher foi de jeito nenhum. Já aturei ele 60 anos, 70, já deu, não dá mais. Aí o mentor deu para ela, pois é, irmão. Você aturou ele 70 anos, agora você vai voltar para aprender a amá-lo. Gente, o amor é a base de tudo. O amor é a base de tudo. A reencarnação, o objetivo da reencarnação é fazer a gente amar. Ninguém reencarna para sofrer. Porque a gente tem essa visão, né? Que eu deixei só para os minutos finais isso. Que o pessoal fala, a reencarnação é sofrimento, é sofrimento. Não, gente, sofrimento é consequência das escolhas que eu estou fazendo. Reencarnação é oportunidade. E oportunidade bendita. Bendita. Felizes daqueles que a hora que chegam e têm a oportunidade de ir para o plano espiritual, refazer, voltar. Né? A gente nesses momentos complicados, nesses momentos difíceis, quando eu saí, eu comentei com vocês do velório da minha irmã, uma sensação que eu tive, minha irmã tinha uns problemas cognitivos, dificuldades. Ela era um ano mais velha do que eu e tinha um primário. Ela tinha a mentalidade de uma criança aí, uns 15 anos, podemos dizer isso, tinha uma certa dificuldade. Cuidou da minha mãe durante 13 anos, saindo da cama e vindo para o sofá. 15 anos. A maneira dela, do jeito dela, mas cuidou. Teve o prêmio. Porque embora fique a saudade, fique o apego, mas também fica o sentimento que a tarefa dela foi cumprida. Está lá no plano espiritual, refazendo, preparando. Ah, Thaís, você já teve notícia dela no plano espiritual? Não. Não tive. Você pede uma orientação? Também não. Porque eu entendo o intercâmbio e respeito o intercâmbio. O amor que ela tem, que eu tenho por ela, que ela tem por mim, não diminuiu. Nós estamos em sintonia, em campos vibratórios diferentes. Mas está estabelecido uma união. Talvez o que era uma inimizade, hoje virou amizade. Amanhã podemos estreitar mais esse laço de amizade pelos meios da reencarnação? Provavelmente, se assim for necessário. Altair, mas será que depois dessa encarnação nós vamos ter outra reencarnação mesmo? O que nos garante isso? Somente espíritos puros ainda não precisam passar por esse órgão, ou por outros que têm uma matéria menos densas. Enquanto não somos espíritos puros, e com os dias dos nossos irmãos da espiritualidade, você nunca vai ver um espírito puro fazer palestra, porque eles estão muito assim. Então a gente vai ter novas oportunidades. Gente, alguma pergunta? Porque ainda nós temos 5 minutos. Não? Ou entendendo tudo ou nada? Então, você falou que gosta de Isso. Mas tem várias informações, dá para se dedicar a alguma experiência, alguma facilidade? Bom, É necessário que você tenha várias informações. A gente pode ter algumas facilidades para a comunidade e exatamente, não é exatamente isso. Vou te explicar da seguinte forma. Imagina uma criança de 4 anos tocando piano sem ninguém nunca ter ensinado para ela.
Ela traz encarnações passadas. Então, isso é depois. Não, conquista. Nós damos o nome de dom. Ah, fulano tem o dom de jogar bola. Não, ele trabalhou isso em algumas encarnações. Ele tem o dom e a oratória. Na área de direito, por exemplo, nós temos um exemplo dentro da doutrina. Alguns exemplos estão nessa área. Então, são coisas que você trabalhou, preparou muito e assim que seu espírito reencarna, ele passa pela primeira infância, e aí entra um processo muito interessante. Do 1º ao 7 anos é onde o espírito está mais variável para mudanças positivas, porque o corpo ainda não dá em condições dele manifestar todas as suas tendências. Ele começa a manifestar, é aí que ele começa a procurar profissão. Tem pessoas que falam assim, olha, uma facilidade para a medicina, o outro facilidade para a contabilidade, para a professora, que é uma dos segmentos que a gente devia valorizar muito em nossa sociedade, ainda não conseguimos. Então, é esses os dons que a gente vem preparado. Gente, e eu vou fechar os minutos finais com uma colocação seguinte. Nunca imaginem que vocês erraram, que seus pais erraram, que seus irmãos erraram, que sua mãe errou. Cada um deu aquilo que ele tinha de melhor naquele momento. O Altair de hoje, vou falar dessa encarnação, não é o mesmo de 30 anos atrás. O Altair de 30 anos atrás mexia com futebol, gostava de futebol, com uma cervejinha. Hoje ele mudou. Os valores dele estão mudando. Se vão solidificar ou não, vai depender da oportunidade que a gente vai buscar. Né? Porque às vezes a gente prende. É muito comum a gente ver dentro da doutrina a pessoa chegar e falar assim: eu tinha uma discussão com a minha mãe e discuti com ela, ela desencarnou. Gente, ela desencarnou, está no outro plano. Nem está lembrando da discussão, quem está lembrando é você. Que é aquela história, né, que a gente fala. É proibido chorar para quem desencarna? É proibido chorar? Tem alguns segmentos religiosos e dentro da espiritualidade às vezes você escuta isso. As pessoas, você não pode chorar não, porque senão... Ô gente, é para ser vivenciado. Vocês sabem onde nós aprendemos isso? Lá atrás, nos primórdios, quando se punha o cadeirinho dentro de casa, ficava uma semana e na Páscoa. Quando a cadeirinha ficava uma semana dentro de casa, o que acontecia? Todo mundo pegava perto, amor, e ali era o primeiro cumprimento. É necessário. Agora, o que eu vou pôr no choro? Aí eu diferencio. Se meu choro é de amor, se meu choro é de alegria, de saudade prazerosa, você pode estar sempre sabendo que você vai estar sempre visitado, sendo amparado, e eu vou fazer um fechamento aqui. Me perguntaram, aliás, perguntaram, mas eu falei que nunca pedi orientação sobre aqueles desencarnados. No velório da minha irmã, eu tenho uma netinha de 2 anos, não sabia o nome da minha mãe, porque a minha nora só chama Bisa, só dava esse nome de Bisa. E quando eles chegaram no velório, ela estava rindo, brincando, e minha nora quase morreu do coração. Chegou para ela, eu não coloquei que ela falou que estava brincando com a vovó branca. E ela não sendo exemplos que... Mas agora eu vou pedir a todos vocês uma caridade muito gostosa e especial. Todos aqui presentes. Hoje nós tivemos o nosso Noé Robertinho Pereira, com a idade de 87 anos, que passou por plano espiritual. Teve a tarefa cumprida e foi para a verdadeira pátria. Então vou rogar a vocês que todos vocês mentalizem Jesus, para que a gente possa formar aqui uma coroa de flor, imantada de muita paz, equilíbrio, agradecimento, de luz, para assim que ele despertar no plano espiritual, ele receber com o carinho de todos vocês. E rogar também a Jesus que derrame sobre essa família do nosso querido Noé Robertinho Pereira uma chuva de pétalas igualmente mantada de paz, de luz, de confiança, de esperança, e certos que a espiritualidade de luz
e Jesus está abraçando a todos. Dessa forma, nós agradecemos todos a paciência, o carinho de nos escutar e desejamos que Jesus ilumine a cada lar aqui representado nos dois planos da vida. Muito obrigado. Agradecemos ao Altair o estudo que trouxe para nós, esse estudo que é tão importante para o nosso dia a dia. Como ele disse aqui, nós somos reflexos hoje do que fomos no passado, e seremos reflexos do futuro que somos hoje. Então vamos nos preparar, vamos buscar estar em conformidade com os ensinamentos de Jesus, para a gente poder crescer, melhorar e estar mais próximo de Jesus nessa caminhada. Quem quiser dar uma olhada no capítulo 4 do livro dos Espíritos, da pluralidade das existências, tem todo esse tema que foi muito bem explanado aqui pelo Altair. Vou passar alguns avisos aqui, gente. O Altair mesmo mencionou aqui hoje, sobre a doutrinação das crianças, o ensino das crianças que é feito na casa. Então, que os pais tragam os filhos, para iniciar eles nos ensinamentos de Cristo já desde cedo, para que eles possam ter uma juventude, uma adolescência, uma juventude mais próxima de Cristo, e poder ser pessoas melhores e preparar melhor as reencarnações deles. A oficina de costura é realizada toda quinta-feira, às 14 às 17 horas. Nas terças-feiras tem a oficina de artesanato. Então, aquelas pessoas que tiverem afinidade com essas tarefas, podem comparecer na casa na terça para a oficina de artesanato, e na quinta para a de costura, nos horários 14 às 17 horas. E vão ser bem-vindos. Estamos precisando da composição da cesta básica, arroz, açúcar, óleo, leite, farinha, farinha de mandioca, fubá, tudo isso para montar a cesta básica para atender os necessitados que estão sempre recorrendo aqui à casa. O atendimento paterno, as inscrições devem ser deixadas ali na recepção, o contato nas segundas e nas quartas-feiras, para que eles possam agendar, porque esses atendimentos são agendados. Então, aqueles que tiverem necessidade de um atendimento paterno, deixem o seu contato ali na recepção, que eles irão entrar em contato e agendar a visita para dar a assistência necessária. Vamos elevar então nosso pensamento a Deus agora, fechar nossos olhos, buscar a sintonia com Jesus, para que possamos buscar o lenitivo e a força necessária para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento, para que possamos colocar em prática o amor, a caridade, buscando socorrer todos aqueles que estão à nossa volta, com amor, com paciência, nunca mesmo pessoas estranhas que venham nos ofender, que a gente faça alguma coisa de mal, haja de mau humor, com palavras inadequadas, e sempre com palavras de carinho, de conforto, de entendimento, porque só assim vamos amenizar a maldade no mundo e vamos poder fazer com que a sociedade cresça de uma forma mais ágil e rápida, que busquemos o amor
e a compaixão para todos aqueles que estão próximos a nós, todos aqueles que se aproximarem de nós, seja conhecido, desconhecido, e que tenhamos muita paciência dentro dos nossos lares, que é onde nós mais ofendemos, onde nós mais machucamos as pessoas, que a gente busque praticar, principalmente em nosso lar, o amor, a compaixão e o entendimento. Que o Divino Mestre nos ampare, nos oriente em todo instante de nossa vida, para que nós possamos vigiar nossos pensamentos e estar sempre próximo a Ele. Que assim seja.